Muito bom dia para você nesta quinta-feira, chegando com as primeiras informações, as primeiras notícias do Fluminense por aqui. E ainda é tempo de falar de Copa Libertadores, oitavas de final, tá rolando e o chaveamento, o lado da chave do Fluminense está completamente indefinido após os jogos desta quarta-feira. Isso porque o Palmeiras tropeçou, um empate surpreendente com o Cerro Porteño em casa, saiu na frente. Depois acabou levando o empate já no finalzinho do jogo, numa falha do Carlos Miguel. Todo mundo imaginava o Palmeiras vencendo o Cerro, o confronto clássico já de Copa Libertadores. Todo ano tem Palmeiras e Cerro Porteño e normalmente o Palmeiras ganha com facilidade. Mas dessa vez não, empate em casa e a decisão vai ser lá na casa dos caras. Jogamos lá recentemente e sabemos que a pressão lá é grande. Então, sim, existe uma chance de vermos o Palmeiras eliminado nas oitavas de final. E se isso acontecer, a gente pode ter um chaveamento até uma semifinal, na verdade, até uma semifinal, final de Libertadores, para chegar a uma final, enfrentando. A Libertadores está sorrindo para o Fluminense. Está sorrindo, está dizendo eu te amo para o Fluminense. Eu vou dizer para vocês, se acontecer isso daqui, vai ser talvez um dos chaveamentos mais fáceis que um clube brasileiro teve pela frente na Libertadores. Não parei para fazer um grande levantamento, nem nada disso não. Mas acho improvável que tenha um chaveamento tão tranquilo. Estou falando entre aspas porque, na prática você tem que jogar futebol. Coisa que, por exemplo, o Fluminense não está fazendo. Mas teoricamente, mas isso é soberba. Não, desculpa, gente, desculpa. Esse lado aqui tem Independiente Rivadavia, Platense, Coquimbo Unido, Mirassol, que não tinha jogado uma Libertadores, LDU, ok, mas é um time que costuma fazer frente muitas vezes aqui. Enfim, tem todo o histórico, né? Mas o Cerro é um clube muito tradicional no Paraguai, mas é uma equipe que nunca tem força para chegar lá na frente. Então a gente pode ter um chaveamento com os resultados de ontem, vamos lá, né? Para quem não acompanhou, o Platense empatou em casa com o Coquimbo Unido, 1-1. Palmeiras e Cerro 1-1, hoje tem Mirassol e LDU. Então a gente pode ter um chaveamento aí com o Coquimbo vai jogar unido. Eu não vou cortar isso não, cara, eu vou deixar. O Coquimbo vai jogar unido. Eu não vou cortar. Deixa do jeito que tá aí. Tá? Pode deixar, Letícia, do jeito que tá aí. Mas, de fato, o Coquimbo vai jogar unido. O Coquimbo unido, jogando em casa, em tese, deve passar do Platense por jogar em casa, mas o Platense também tropeçou em casa. Então, é um negócio totalmente definido. A gente pode ter aí, sei lá, um Coquimbo unido, numas quartas de final. Depois, numa provável semifinal, com o Palmeiras eliminado, a gente pode ter Cerro Porteño, pode ter Mirassol, ou a própria LDU, ou seja, numa semifinal que não seria fácil porque você tem lá a questão da altitude, né, claro. Mas é impressionante o que pode virar esse lado da chave da Libertadores. E o Fluminense faz de tudo para ser eliminado. Hoje eu diria que a diretoria do Fluminense faz de tudo para que o time seja eliminado. Infelizmente, uma situação que poderia ser muito mais tranquila. O Fluminense tem um nível de investimento muito maior que esses clubes, tirando o Palmeiras, evidentemente. E talvez tivesse esse ano uma outra grande oportunidade de chegar a uma final. Diferente de 2003, quando o Fluminense foi pegando vários campeões de Libertadores. Enfim, essa é a parte que não depende da gente. Só que o que mais me preocupa é a parte que depende da gente na semana que vem, lá na Argentina. Mas antes disso, a gente tem um desafio no próximo sábado. E só passando aqui, os resultados também do outro lado da chave, né? O Estudiantes empatou com a Universidade Católica 1-1. Tudo empate, né, na verdade. Foram 4 jogos
tirando o Fluminense e Independente Rivadavia, dos outros 4 jogos, 4 empates em 1 a 1. O Cruzeiro também empatou com o Flamengo em casa 1 a 1. Infelizmente o Cruzeiro acabou levando um gol depois, mas enfim, tomara que eles consigam buscar essa classificação na próxima fase. Em relação a gente, temos um desafio no sábado contra o Palmeiras, onde eu imagino que novamente o Zubeldia vai poupar os titulares, com toda certeza, deve escalar time em reserva de novo para tentar um milagre na semana que vem e a consequente manutenção do seu cargo como técnico do Fluminense, já que a diretoria resolveu abraçá-lo e ir até o fim, né? Então, se o pior acontecer, e tomara que não, porque o meu discurso vai ser o mesmo do pré-jogo de ida contra os argentinos, meu discurso vai ser o mesmo. Eu não quero uma eliminação em troca do Zubeldia sendo demitido. Eu quero o Fluminense classificado, nem que para isso o Zubeldia tem que ser mantido. E se o Fluminense estiver classificado, é o que vai acontecer. A realidade é essa. É uma escolha de Matheus Montenegro e Mário Bittencourt. Isso é uma escolha. Dobraram a aposta. Pena que quem pode pagar o preço é o Fluminense. Mas tem uma especulação rolando muito forte também lá no Equador de que a seleção equatoriana estaria interessada. Isso, na verdade, essa notícia já saiu tem tempo, de que a seleção equatoriana estaria interessada no Zubeldia e que poderia fazer uma proposta para levá-lo para lá. E ele fez um trabalho muito renomado lá no Equador, na LDU, justamente na LDU. Só que ontem o César Luiz Melo, que é um cara do mercado de transferências aqui do futebol sul-americano, deu uma notícia de que Marcelo Gallardo, pode ser o novo técnico do Equador. É uma negociação complicada, ele é um técnico caro, não se sabe se esse é o objetivo de carreira que ele tem no momento, mas é um cara que está negociando e estaria na frente do Zubeldia. É um cara que, inclusive, eu gostaria de ver sendo especulado no Fluminense, por sinal, né? Mas acho muito... seria bom demais se fosse verdade. Acho muito improvável. Vamos ver o que vai acontecer, mas até o comportamento do Zubeldia tem achado estranho. É um abatimento que chama a atenção. E ele pode já estar contando com isso em caso de uma eliminação. É o que eu falo. Não sei se ele vai para o Equador ou se não vai. Se ele é demitido, a vida segue, ou na seleção equatoriana, ou em outro lugar. O Fluminense que estará eliminado das 2 principais competições do calendário de 2026. Claro, tem o Campeonato Brasileiro, mas enfim, de mata-mata, né? E a vida vai seguir normalmente. É isso que acontece. Tá? Mas é um movimento que não vai impactar diretamente na situação agora, de semana que vem. Poderia ser o caso, se fosse muito interesse do Zubeldia em treinar a seleção equatoriana, deixar o cargo, mas isso é muito, mas muito improvável, até porque ele, né, numa rescisão, a gente sabe, tem sempre aquela multinha a ser paga. Então ele está ali na dele, se classificar, fica, vamos embora, seguimos o trabalho. Se for eliminado, valeu, gente, um abraço, boa sorte aí no Campeonato Brasileiro, né? E eu tô metendo o pé. Ou estou levando o pé na bunda, tanto faz, não faz a menor diferença para ele. Enfim. Bom, que história é essa de Memphis Depay no Fluminense? Que loucura é essa? Ontem nas redes sociais começou a surgir essa especulação. Eu estava na estrada, inclusive, só fui me inteirar depois, não estava entendendo nada. E a galera já perguntando em rede social e tal. E eu fui tentar entender. Porque o Memphis está nesse rolo aí com o Corinthians, é um negócio bizarro, que só o futebol brasileiro é capaz de protagonizar e proporcionar coisas tão surreais quanto essa negociação de contrato, renovação, que assinou e depois eram para trás. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Só que não precisa nem muita checagem para chegar à conclusão de que isso não faz o menor sentido. Até porque o Depay recebe um salário altíssimo no Corinthians. Fez exigências contratuais também bizarras, totalmente fora da realidade do Fluminense no momento. Até mesmo para quem contrata o Hulk, com quase 40 anos pagando o que o Fluminense está pagando. Então, gente, não, tá? Não tem nada, para quem está perguntando, não tem nada rolando. Eu estou aqui falando para vocês
trazendo para vocês, porque muita gente começa a compartilhar isso de perfis aleatórios, isso vai tomando corpo e às vezes perde o controle. Quem publicou essa informação foi o Thiago Rodrigues, que é um jornalista que, enfim, criou portais de Corinthians, tem um cara que tem quase 80 mil seguidores no Twitter, é um jornalista que eu não conhecia. Ele citou Cruzeiro, Vasco e Fluminense como supostos interessados no Memphis. Enfim, da parte do Fluminense é isso. Não tem nada rolando, não tem nada acontecendo, só para deixar claro. E acho muito difícil que o Fluminense vá atrás para tentar contratar ainda nesta janela de transferências. A não ser que pinte aquela suposta ou aquela chamada oportunidade de mercado, que eu tenho até medo. Porque se for para contratar o que tem contratado aí recentemente, é melhor não contratar nada mesmo. E talvez o mais correto seja focar em acertar no nome do novo treinador. Porque o Zubeldia hoje, infelizmente, ele é um ex-técnico do Fluminense cumprindo aviso prévio. Beleza, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui. Ao longo do dia a gente volta com mais informações e mais notícias, como sempre, você bem informado aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!